te custa decidir é porque estás a crescer. Aquelas escolhas que dão um nó no estômago. Recusar um cliente tóxico, aumentar comissões quando todos baixam, mudar de equipa ou assumir um nicho e dizer não a tudo o resto. Vou mostrar-te porque é que a dor da decisão é sinal de evolução, como funciona a anatomia invisível da coragem e o que precisas de ajustar por dentro para decidir sem te sabotares. Respira fundo, afina o foco, vais sair daqui com outra clareza. Eu sou o João Cordeiro, sou coach e potenciador de talento. Há mais de 15 anos que ajudo profissionais a alcançarem a mestria pessoal e profissional. Este é o Alta Competição no Imobiliário, um podcast desenhado para ajudar profissionais do imobiliário a transformarem as suas carreiras em legados vivos, passando da sobrevivência do mês a mês à prosperidade e à liberdade, através do desenvolvimento das suas capacidades mentais, emocionais e comportamentais. Se és novo por aqui, convido-te a subscrever o canal e a ativar as notificações. Todas as segundas-feiras às 19 horas em ponto, trago-te novos episódios para que evoluas em todas as tuas dimensões e construas uma carreira que honre a tua vida. Decidir é assumir autoria e responsabilidade total. E isso assusta porque quando decides perdes possibilidades. A ilusão de manter tudo em aberto é confortável, mas é também o caminho mais rápido para a estagnação. Particularmente no imobiliário, a indecisão tem um custo altíssimo. Pipeline que não avança, negociações que azedam, meses de despesas a correr e energia emocional a ser gasta em dúvidas. A verdade nua e crua é esta: o mercado recompensa quem decide com clareza e de forma assertiva. E não estou a falar de impulsividade, falo de coragem emocional, a competência que te permite agir alinhada com os teus valores e com a tua visão, mesmo quando o corpo pede que fujas dali a todo o custo. A dor da decisão é a fricção entre a tua identidade atual e aquela que estás a construir. Sempre que escolhes, estás a esculpir quem te tornas. Se hoje decides aumentar a percentagem da tua comissão, não estás só a mexer no número, estás a afirmar: o meu trabalho tem valor e eu vou defendê-lo. Isso mexe com o medo da rejeição, com a necessidade de agradar, com a narrativa de isso nunca mais me contratam. A dor é sinal de crescimento, tal como o músculo que arde no treino certo. Sem esse ardor, não há fortalecimento. Neste setor vemos isto todos os dias. O consultor continua a aceitar angariações fora do seu mercado-alvo para não perder negócio. A equipa que adia uma conversa difícil com um elemento que desalinha a cultura. É mais um dos exemplos. O agente que sabe que precisa de investir em si, mas que vai esperando o mês certo para o fazer. A dor acumula, a coragem adia-se, a carreira torna-se mediana. Quando finalmente a vida te obriga a decidir, já estás desgastado. O convite de hoje é simples. Antecipa a coragem. Decide enquanto podes decidir. Decide antes que o contexto te force a escolher uma coisa que não queres. Há uma confusão muito comum, achar que decidir bem é só fazer as contas certas. As decisões racionais são necessárias, comparar percentagens, analisar dados, antecipar cenários, mas as decisões que realmente mudam a nossa vida exigem algo mais, exigem coragem emocional. E o que é isto na prática? É a capacidade de honrar a tua verdade mesmo quando tens medo, mesmo quando podes perder a aprovação, mesmo quando o resultado imediato é incerto. A racionalidade é o mapa. A coragem emocional é a tua perna a dar o primeiro passo neste caminho. E aqui tens um exemplo bem real. Tens uma proposta de exclusividade num imóvel, mas o proprietário quer impor um preço completamente irrealista e pressionar a tua comissão. Racionalmente consegues ver os riscos, calcular os custos e estimar as probabilidades de venda. Emocionalmente tens de enfrentar o medo. E se eu digo que não e aparece outro? E se a concorrência aceita e depois até vende? A coragem emocional aqui é a força para responder com clareza. Para proteger o seu resultado e o meu, eu trabalho apenas com exclusividade e com uma estratégia de preço realista. Prefere que comecemos bem ou que finjamos que vai dar certo e andamos aqui a enganar um ao outro?
Esta frase não sai limpa se por dentro estás completamente a tremer. Mas é assim que a tua identidade profissional se refina. Ao recusares o que te diminui, crias espaço para o que te faz crescer. Por detrás de cada decisão difícil há 4 camadas invisíveis a operar. A primeira são os valores. O que é inegociável em ti? Integridade, verdade, impacto, aprendizagem, liberdade financeira? Sem clareza de valores, vendes a tua paz por pequenos ganhos. Segundo, identidade. Quem dizes que és? És um especialista a fechar negócios a qualquer preço ou um profissional que cria valor sustentável? As tuas decisões alinham ou traem essa identidade? Terceiro, visão. Onde é que queres estar em 1 ou 2 anos? Essa decisão aproxima-te ou afasta-te? Se não tens essa visão, qualquer caminho serve. E esse é o problema. Quarto, estado emocional. Estás em medo, em urgência ou estás centrada? O teu estado emocional altera toda a percepção. Por isso, não decidas em estados que encolhem quem és. Repara neste fluxo. Valores que orientam, identidade que define postura, visão que dá direção, estado emocional que dá qualidade ao movimento. Quando se alinham, a decisão difícil torna-se evidente, ainda que desconfortável numa primeira fase. Com treino, como tudo na vida, passa a ser muito mais simples de implementar. Aqui estão alguns sinais de que estás a decidir a partir do medo e não da coragem. Procrastinação mascarada de reflexão. Passas dias a ouvir opiniões, mas evitas o compromisso. Descontos antes das objeções. Cedes no preço sem que o cliente sequer tenha pedido. Isto é um sinal clássico de medo de perder. Aceitar tudo o que aparece. Aceitas clientes fora do teu mercado-alvo e imóveis fora do teu posicionamento. Procura de validação é mais um sinal. Decides conforme o que os outros vão achar, os colegas, a equipa, os familiares, e não conforme a tua visão. Outra, paralisia de cenários. Esperas certezas que o mercado não te dá. Queres garantias impossíveis antes de mexer um dedo. Estes sinais não significam fraqueza, significam humanidade. A diferença entre um consultor mediano e um consultor de alta competição não é não sentir medo, é saber o que fazer com ele. Coragem emocional não é impulsividade, nem teimosia. Coragem não é saltar de olhos fechados, é ver com nitidez e ainda assim avançar. Se a tua coragem ignora várias informações, então não é coragem, é imprudência. Se ignora feedback, é só ego. Se ignora valores, é oportunismo. A coragem emocional de alto nível integra 3 inteligências. A inteligência cognitiva, quando nos referimos a dados e a lógica, a inteligência relacional, que está relacionada com o impacto nas pessoas e na tua reputação, e a inteligência emocional, que é o que o teu corpo te diz e o que ele tenta esconder. Quando estas 3 se encontram, a tua decisão ganha densidade e elegância. Deixa-me dar-te um exemplo no uso destas 3 inteligências. Imagina que ponderas sair de uma marca. A que é que se refere a inteligência cognitiva? Estrutura de comissões, suporte, tecnologia, qualidade da rede. Já a inteligência relacional, que relações perdes e que relações ganhas? Como é que vais comunicar a tua saída sem destruir pontes? A inteligência emocional, estás a fugir por frustração ou a avançar por visão? Uma boa decisão responde a estas 3 dimensões com muita honestidade. E há decisões que, adiadas, corroem silenciosamente o teu negócio. O cliente que te trata como tarefeiro, o colega que deturpa a cultura da equipa, o alinhamento de preço que tu sabes que está errado. A cada dia pagas juros emocionais, cansaço, irritabilidade, impaciência, falta de foco. E há também os juros financeiros. Horas improdutivas, marketing mal direcionado, pipeline com zombies que não ocupam, que só ocupam lugar, aliás, e que não avançam. Adiar é decidir contra ti. No imobiliário, tempo é margem. Quando empurras uma conversa difícil com a barriga, tens menos energia para criar novas oportunidades e menos autoridade na negociação. Curiosamente, quando finalmente enfrentas a decisão, descobres que o mundo não acaba e que muitas vezes o respeito aumenta. O cliente percebe que tem à sua frente um profissional que se posiciona. A equipa percebe que o líder tem
coluna vertebral. Tu percebes que és capaz. Há um momento mágico nas nossas carreiras, a decisão que reduz alcance para aumentar impacto. Dizes não a 3 tipos de imóvel para te especializares num segmento específico. Lembra-te que o mercado paga melhor a especialistas. Dizes não a clientes que não respeitam processos. Dizes não a trabalhar 7 dias por semana para proteger um dia de regeneração. No curto prazo parece que estás a perder algo, mas a médio prazo torna-se um absoluto ponto de viragem. A coragem emocional é o músculo que te permite atravessar o vale do desconforto até ao planalto da clareza. E nesse planalto a tua marca começa a ser reconhecida pelo que faz e, sobretudo, pelo que recusa fazer. As grandes decisões nascem de microdecisões consistentes. Não esperes por uma mudança de vida para treinar coragem. Treina hoje, treina agora nas coisas mais pequenas. Cumprir o bloco de prospecção mesmo sem vontade, ligar àquele proprietário difícil com respeito e firmeza, fechar o dia sem mexer no preço que prometeste não mexer, pedir feedback honesto a um cliente e escutares sem te defenderes. Cada pequeno ato de coragem é uma transferência imediata para a tua conta bancária de autoconfiança. Quando chega à grande decisão, já tens bastante saldo. As palavras moldam estados emocionais. Se dizes vou tentar, o corpo ouve com hesitação. Se dizes vamos ver se dá, a tua mente prepara um conjunto de desculpas. Substitui tudo isto por decidi, vamos fazer assim, a minha forma de trabalhar é esta. Para proteger o seu resultado eu recomendo que. Repara como isto muda a tua postura interna. E no imobiliário a linguagem define enquadramentos. Quando dizes podemos dar um jeitinho na comissão, estás a abdicar do teu posicionamento. Quando dizes a minha comissão é esta porque, educas o mercado e honras o teu valor. Há decisões que parecem corajosas, mas que alimentam apenas o ego. Vou provar que consigo fazer tudo sozinho. Vou fechar este negócio a qualquer custo. Vou aceitar tudo porque sou absolutamente imparável. Isto não é coragem emocional, é a fome da aprovação. A coragem que interessa aqui é aquela que cuida do teu futuro. Por isso fazes escolhas que o teu futuro eu vai agradecer. E o teu eu do futuro não quer que tenhas razão numa discussão. Quer saúde, quer reputação, quer tempo e quer boas margens. Por isso, decide sempre com ele sentado à tua mesa. Até aqui abrimos a porta. Quando decidimos, assumimos autoria. E a coragem emocional é o músculo que te permite escolher alinhado com os valores, a visão, mesmo quando o medo te puxa para trás. Agora vamos ainda mais em profundidade. Vamos observar a decisão por dentro como se fosse um mecânico a ouvir um motor. Os ruídos, as vibrações, as harmonias, as pequenas folgas que, se não cuidas, mais tarde partem a correia de distribuição. A indecisão nasce muitas vezes, para não dizer quase sempre, da ilusão de quanto mais opções em aberto tiver, melhor. Não é. No contexto imobiliário, multiplicar hipóteses sem um princípio orientador só aumenta a entropia emocional. A mente começa a comparar microdetalhes, procura garantias e entra em latência, como um computador com demasiadas janelas abertas. O que liberta não é a quantidade de caminhos, é a nitidez de quem escolhe um. Quando a tua identidade está muito bem definida, algumas opções simplesmente deixam de existir, não por arrogância, mas por clareza. Repara como isto reduz brutalmente o ruído interno. Menos energia gasta a justificar, mais energia disponível para que possas agir. As decisões difíceis tornam-se caóticas quando misturas ritmos diferentes como se fossem o mesmo. O ritmo interno, que é a velocidade a que o teu sistema nervoso consegue processar incerteza sem se desregular. O ritmo relacional, que é o timing das pessoas envolvidas, os clientes, parceiros e a equipa, e a cadência emocional da conversa. E o ritmo de mercado, que se refere a ciclos, janelas de oportunidade, sazonalidade e contexto macroeconómico. Quando tentas decidir ao ritmo do mercado, com um sistema interno em alerta vermelho, vais confundir urgência com importância. Quando decides apenas ao ritmo interno, esqueces que as janelas podem já não voltar.
E se decides só ao ritmo relacional, ficas refém da ansiedade dos outros. A coragem emocional amadurece quando reconheces a dança entre estes 3 ritmos e escolhes o compasso consciente em que vais conduzir. Nem todas as decisões têm o mesmo peso ontológico. Há escolhas reversíveis, a que chamo portas giratórias, e as difíceis de reverter, a que chamo portas de um sentido. A confusão instala-se quando tratas tudo como se fosse definitivo, como se tudo fossem portas de um único sentido. Se vives cada microajuste como um ponto sem retorno, crias paralisia. E se, pelo contrário, tratas decisões estruturais como se fossem tanto faz, depois logo se vê, arriscas integridade e reputação. Coragem emocional não é endurecer, é saber que portas estás a abrir. A serenidade vem de distinguires por dentro o que realmente é definitivo do que apenas pede experimentação. E esta distinção limpa 70% do drama. Há mensagens que entram para o teu sistema e parecem dados importantes, mas são apenas ruído afetivo. Comparações em redes, palpites de quem não está no terreno, histórias do o fulano tal fez assim e funcionou. Este sinal tem sempre 3 características: proximidade ao contexto, coerência com os teus valores e reprodutibilidade, ou seja, não depende de um golpe de sorte, mas sim de repetição. A coragem emocional não se alimenta de narrativas inspiradoras, alimenta-se de discernimento. Quem decide do lugar da maturidade faz uma seleção qualitativa impecável daquilo a que dá atenção. Não é fechar só o mundo, é proteger o foco para que o mundo não decida por ti. A mente adora atalhos e em momentos de grande tensão algumas distorções cognitivas ficam hiperativas. Temos, por exemplo, a aversão à perda. Dói-te mais perder algo do que ganhares o equivalente. Resultado, mantens decisões fracas para não perder o que já investiste. Temos também o custo acrescido. Já pus tempo e dinheiro nisto, agora tenho que continuar. Coragem aqui é assumir uma descontinuação que seja digna. Depois temos também o viés de confirmação, que é quando procuras argumentos que provem a tua hipótese inicial e ignoras os sinais contrários. Temos ainda o tão conhecido status quo. Preferes o conhecido mesmo quando isso te estagna. Coragem emocional não elimina vieses, por isso integra-os na tua leitura. Isso muda o jogo porque para de exigir à tua mente uma perfeição impossível e começa a pedir-lhe honestidade. Todas as decisões importantes têm um luto implícito. A pessoa que deixas de ser, o papel que deixas de desempenhar, a narrativa que já não te representa. O desconforto vem muitas vezes daí e não do conteúdo específico da escolha. Honrar esse luto sem dramatizar dá-te suavidade para avançar. É a diferença entre acabar com algo com raiva e encerrar com respeito. Entre queimar pontos e fechar ciclos. A coragem emocional sofisticada não grita vitória. Ela agradece o capítulo, segue em frente, de cabeça erguida e de forma leve. Há decisões que perdem qualidade não pelo raciocínio, mas pela energia e vibração com que entras nelas. Se chegas a uma conversa a pedir permissão para existir, qualquer argumento vai soar a defensivo. Se chegas armada em durona, em modo ou fazes como eu digo ou acabou, perdes escuta e círculos de confiança. A coragem que interessa é tranquila, não dramatiza, não implora, não humilha. Ela reconhece a tua dignidade e a dignidade do outro. E é impressionante como isto por si só muda a qualidade do diálogo interno e, por consequência, o desfecho da decisão. Quando tens uma decisão difícil para tomar, o curto prazo tenta sempre negociar com a tua ética. É só desta vez. Ninguém vai saber. Ninguém está a ver. Podes até fechar o negócio, mas pagas juros na tua estrutura interna, no autorrespeito e na tua própria presença. Ética aqui não é moralismo, é engenharia da tua reputação futura. No imobiliário, reputação é como os juros compostos. Cada escolha cria ou desfaz confiança. Coragem emocional é ter a paciência estratégica para dizer sim ao que constrói pontes e não ao que te rende cash flow, mas que te faz vender a alma. O nosso corpo não fala português, mas fala a verdade. Há decisões que, quando imaginadas, alinham a respiração e fazem encher o peito. Outras contraem os maxilares, ficas tenso, tensa
e aceleram o batimento cardíaco. Isto não é uma superstição nem esoterismo, é informação somática. A coragem emocional sabe escutar o corpo sem sucumbir a ele. Se a mente vê coerência numa decisão e o corpo grita medo, talvez estejas apenas prestes a entrar numa zona de crescimento. Agora, se a mente encontra justificações frágeis e o corpo fica contraído com essa ideia, talvez haja algo desalinhado com os teus valores. Esta suavidade de leitura exige prática e, com treino, dá-te uma vantagem competitiva silenciosa, mas muito poderosa. No ruído do mercado, o silêncio parece luxo, mas, na verdade, silêncio é tecnologia. É no intervalo entre o estímulo e a resposta que a coragem aparece. Calar o mundo por alguns minutos não é fugir, é criar espaço para que a tua voz não se dilua na voz da multidão. O silêncio recalibra o teu ritmo interno, dissolve urgências que não são tuas e devolve profundidade às perguntas. Quem domina o silêncio, domina o tempo. E quem domina o tempo, decide melhor. A lealdade é um valor nobre, mas pode tornar-se uma armadilha quando te faz trair-te. Em decisões duras, pergunta-te: a quem é que estou a ser leal? Ao meu medo? À expectativa dos outros? À minha melhor versão? Ao futuro que quero criar? Estas perguntas não são retórica. Elas expõem a tensão real do momento. Muitas vezes não é a opção A ou a opção B que te prende. É a lealdade cega a uma identidade antiga. A dúvida cresce quando a vida se fragmenta em tarefas sem centro, sem cerne. Missão não é slogan. É como a gravidade. Quando sabes para que é que existes profissionalmente, o tipo de impacto que queres ter nas pessoas e no mercado, a decisão deixa de ser puramente técnica e torna-se coerência espiritual. O não, dito a oportunidades que não ressoam com a tua missão, deixa de doer como perda e passa a soar como libertação. Já o sim ganha uma nitidez incrível porque responde a algo maior do que a conveniência. E a decisão difícil não se resolve apenas com dados, nem apenas com emoção. Resolve-se com densidade interior. Hoje aprofundamos a arquitetura dessa densidade. A ilusão da abundância, os ritmos que se cruzam, as portas que se abrem, o ruído que confunde, os vieses que alteram a percepção, o luto de quem deixas de ser, a autoridade tranquila, a ética que compõe a reputação, o corpo que sabe, o silêncio que afina, a lealdade que realinha e a missão como gravidade. Já de seguida vamos transformar toda esta nova consciência em prática concreta. Conversas difíceis, linguagens que sustentam, rotinas de decisão e exercícios para treinares o músculo da coragem no terreno. Vamos lá? Começa por um detalhe que quase ninguém assume. A tua energia de decisão é limitada, não é infinita. Se gastas amanhã a apagar fogos que não são teus, chegas a uma reunião crítica com o corpo vazio e a cabeça cheia. Por isso, uma decisão difícil prepara-se horas antes de existir. Prepara-se quando escolhes o que entra no teu dia, quando dizes não a pequenos desvios e quando proteges blocos de trabalho que garantem que não chegas aos empurrões ao momento importante. Quem protege o antes, decide melhor no durante. Depois há a qualidade do teu olhar, da tua perspectiva. A indecisão cresce quando olhas para a opção A e para a opção B como se fossem dois mundos fechados. E raramente são. Quase sempre há uma forma de testar sem destruir, de avançar sem camar, avançar uma parte e observar. E não confundas coragem com ou é tudo ou é nada. Coragem é andar no meio da incerteza sem te partires. Dar um passo inteiro, com nome, com medida e com um ponto de revisão. E isto não é relativizar, é dar inteligência à tua ousadia. Entra também a relação entre o respeito e o ritmo. Se chegas a uma conversa já em modo de defesa, o outro sente. O corpo sobe a guarda, a voz encurta e a qualidade da escuta desce. O contrário também é verdade. Quando chegas centrada, a conversa ganha espaço. E esse espaço não se cria com frases bonitas, cria-se com a tua presença. Presença é respirar quando tudo te puxa para responder já. É aguentar 2 segundos de silêncio sem preencher. É fazer a pergunta certa
quando te apetece justificar. Na prática, é isto que muda decisões. Há ainda a dor de deixar de ser quem foste ontem. Todas as decisões sérias envolvem um pequeno luto. O consultor que aceitava tudo só para não perder, o profissional que pedia desculpa por cobrar, o resolve tudo que se orgulhava de estar sempre disponível. E é normal doer. Mas repara, essa dor é sinal de subida, não de erro. Se a decisão alinha o teu para quê com os teus valores e com a tua visão dos próximos anos, então a dor é o crescimento a acontecer. Portanto, não há anestesias com distração. Importa também distinguir conflito de clareza. Muitas conversas não são conversas difíceis, são apenas conversas atrasadas. Quanto mais adias, mais carga emocional acumulas e mais teatro adicionas à tua cabeça. Quando a conversa chega, já não estás a falar do tema, estás a descarregar semanas e semanas de frustração. A coragem não é bater no peito, é chegar cedo. Cedo é quando o tema ainda é um tema, não quando já é uma novela. Cedo é quando ainda podes escolher a forma e o tom. Cedo é quando a verdade cabe numa frase e não num desabafo. Agora liga isto à tua linguagem. A frase que dizes por fora precisa de bater certo com a frase que dizes por dentro. Se por dentro estás em medo e por fora tentas parecer duro, vais soar agressivo. Se por dentro estás firme e por fora te enches de desculpas, vais soar frágil. A boa notícia é que a congruência aprende-se. Reduz as palavras, tira almofadas, tentar, ver se dá, talvez, e fala a partir do que decidiste. Quando falas como quem já decidiu, o corpo acompanha e o outro também percebe isso. E quero-te ainda relembrar que errar faz parte. Ninguém toma decisões difíceis só com acertos. A diferença entre quem cresce e quem repete está no que acontece a seguir. Está, digamos, no pós-jogo. Gente que cresce não procura culpados, procura informação. O que vi bem, o que não vi, onde cedi ao medo, o que é que vou fazer de diferente na próxima vez. Esta humildade corta o ciclo de culpa e devolve-te poder pessoal. A culpa prende, a responsabilidade liberta. E há a ética que não serve só para frases bonitas. Ética poupa muito tempo. Quando a opção quebra a tua linha de base, por exemplo, esconder informação, ou prometer o que não consegues cumprir, ou dar um jeitinho aos números, a conversa acaba ali. Não é drama, é fronteira. E a vida agradece, porque passas muito menos horas a remendar coisas e mais horas a construir a tua reputação. O mercado sente quem dorme descansado, e quem dorme descansado decide melhor no dia seguinte. Outro ponto essencial é a ecologia da tua semana. Não decidas a tua vida numa tarde má nem numa semana de euforia. Vê padrões, não vejas dias. Quando avalias uma decisão, usa janelas claras. Como é que me senti e o que é que aconteceu no último mês? O meu pipeline ficou mais limpo? Fiz menos concessões por ansiedade? Senti mais paz? Se sim, segue. Se não, ajusta. Este olhar mais abrangente evita os zigue-zagues e dá-te muito mais estabilidade emocional. Quero ainda sublinhar outra coisa que por estas alturas se ouve falar muito pouco. A lealdade, um valor que cada vez parece mais raro. Ser leal à tua equipa, ao teu broker, aos teus clientes é bonito e certo. Mas a lealdade, em primeiríssimo lugar, precisa de ser com a tua consciência e com o teu futuro. Se para manteres a paz hoje traíres o que sabes que é verdade, vais pagar caro amanhã. Diz a verdade cedo e com respeito. O mundo não acaba e a tua energia certamente vai voltar. Quando uma decisão envolve outras pessoas, lembra-te do contrato psicológico. Para além do que está escrito, há sempre o acordo tácito. Eu dou isto, tu dás aquilo e ambos crescemos. Se este equilíbrio se perde e se só um lado entrega, a confiança perde-se. Não faças discursos pomposos. Faz acordos simples, visíveis e com datas. A clareza diminui o ruído e aumenta o respeito. E quando todos sabem o que é que se espera, as decisões deixam de parecer ataques pessoais e passam a ser ajustes de rota. Talvez neste ponto surja aquele medo antigo. E se eu disser não e ficar sem negócio? Repara, o não que dizes hoje ao desalinhado abre espaço para o sim certo de amanhã. O vazio mete medo, eu sei. Mas é no vazio que os projetos com sentido aterram. Se a tua agenda estiver cheia de quases, não há pista para a aterragem do que verdadeiramente interessa. E curiosamente, quando começas a operar assim,
Atrais clientes que valorizam a tua forma de trabalhar. O mercado não muda porque gritaste, muda porque te posicionaste. E há as decisões que se treinam em silêncio. O modo como entras numa reunião, o modo como pedes um compromisso, o modo como fechas uma conversa. E podes praticar isto sozinha, em voz alta, até as palavras assentarem no teu corpo. Quando chega a hora, já não estás a inventar, estás a reconhecer o teu próprio tom. E quando reconheces o teu tom, a ansiedade baixa e a clareza sobe. Vale lembrar também, como falei anteriormente, as decisões que tomas à mesa com o teu futuro eu. Quando a dúvida apertar, imagina essa pessoa sentada à mesa contigo. Ele não quer troféus de ego, quer estrada aberta. Por isso pergunta-lhe, esta escolha ajuda-me a ser quem eu disse que quero ser? Se sim, então avança. Se não, respira e reescreve a tua resposta. Esta pequena imagem evita que decidas para ser aplaudido hoje e arrependido amanhã. Se apesar de tudo a decisão de ficar presa, volta à base, volta ao teu centro. Uma frase de missão, 2 valores inegociáveis, um objetivo simples para o próximo trimestre. Escreve à mão, lê em voz alta e sente no corpo. Às vezes não falta informação, falta coragem para dar o passo que a tua verdade já te mostrou. E a coragem não aparece quando tudo fica perfeito, aparece quando decides mesmo assim. Repara como tudo isto é a continuidade do que já trabalhamos. Menos ruído, mais presença, menos talvez, mais compromisso, menos pressa, mais assertividade. Não precisas de fórmulas novas, precisas de mais consistência. E agora, com o terreno aquecido, vamos fechar com alguns exercícios simples para te dar ritmo. São apenas 3 exercícios propositadamente. Quero que os faças, sintas o efeito e decidas se queres aprofundar esse trabalho comigo numa estrutura maior e bem mais ampla. Primeiro exercício, rotina de decisão de segunda-feira, 25 minutos, uma vez por semana. O objetivo é começares a semana com foco e sem talvez pendurados. Por isso, fecha a porta, em modo silêncio, e escreve numa folha o principal objetivo dessa semana numa linha. Esta semana quero avançar X. Lista tudo o que te está a puxar para trás. Para cada item, escolhe sim, não ou esperar um dado até uma determinada data, porque pode faltar informação para que possas decidir. Reescreve 2 mensagens importantes, trocando os termos tentar ou talvez por verbos de decisão e envia de imediato ambas as mensagens. Fecha o exercício com 2 respirações bem lentas. Podes esperar menos depressão, mais respeito nas respostas e maior sensação de espaço. Segundo exercício, decisão piloto de 14 dias. Um tema de cada vez, com data e medida, ou seja, forma de avaliares. Aqui o objetivo é avançar sem drama e aprender de forma rápida. Por isso, escolhe uma decisão que tens adiado. Por exemplo, especializar-te num determinado segmento, subir honorários ou mudar a cadência da tua prospeção. Escreve 4 linhas. Primeira, a hipótese. Se fizer X, acontece Y. Segundo, a métrica. O que é que prova que vale a pena? Terceiro, limite. Quando é que paro sem culpa? E quarto, revisão. Por exemplo, ao dia 15, 10 minutos de análise, o que é que vi, o que é que aprendi e o que é que posso ajustar. Aqui podes esperar dados que são realmente teus em vez de palpites e assim as decisões tornam-se mais leves e a tua confiança aumenta porque estás a crescer pelo fazer. Terceiro exercício, ensaio da frase-chave. 10 minutos, 3 vezes por semana. Aqui o objetivo é dizer não quando é não e sustentar o sim com muita calma. Escolhe 2 frases que representem muito bem a tua forma de trabalhar. Por exemplo, olha, para proteger o seu resultado, eu trabalho assim, 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 assim. Decidi não avançar nestes termos, mas posso recomendar a pessoa A ou a pessoa B. Diz isto em voz alta até soarem naturais e sem tensão no maxilar. Junta uma respiração 4-4-8, que são 4 inspirações profundas, 4 em apneia e 8 para expirar, antes de falar. E depois adicionas 2 segundos de silêncio no final. Vou fazer aqui este exercício contigo para exemplificar. Imagina que a minha frase é: olha, eu decidi não avançar nestes termos, mas posso recomendar-lhe a pessoa A ou a pessoa B. O que vamos fazer é, antes de treinar esta frase, fazemos a respiração 4-4-8, esperamos 2 segundos no final e só depois é que treinamos essa frase.
Isto vai condensar a tua energia e vai-te poder permitir dizê-la com toda a convicção. Decidi não avançar nestes termos, mas posso-lhe recomendar a pessoa A ou a pessoa B. E vais treinando. Faz os ciclos de respiração e vais treinando. Usa pelo menos uma destas frases numa conversa esta semana e no fim do dia anota como é que te sentiste e que efeito é que teve. Podes esperar conversas muito mais limpas, menos concessões por ansiedade e mais respeito mútuo. Se fizeres estes 3 exercícios durante 2 semanas, vais notar que o teu corpo acalma, a linguagem refina-se e as decisões começam a sair do papel para a vida. E se quiseres levar este trabalho contigo muito mais em profundidade, estou deste lado para te ajudar a desenhar a tua arquitetura de forma muito mais completa. Tens mais informações aqui nos links da descrição. E se este vídeo te acrescentou valor, coloca um gosto, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos episódios. Espero que continues a construir uma carreira que honra a tua vida, porque competir é do passado, a alta competição é o futuro do imobiliário. Um forte abraço e até para a semana.